Sua filha está atrapalhando o nosso lar, foi o que a nova esposa do meu ex me disse. O telefone tocou às 8h15 da manhã de uma terça-feira comum, enquanto eu terminava de arrumar a mochila da Lívia para ir na escola. Minha filha estava no banheiro escovando os dentes, e eu aproveitava aqueles últimos minutos de correria matinal para conferir se ela não havia esquecido nada. Matemática na primeira aula, caderno de desenho para artes, tudo no lugar. Alô? Atendi sem olhar o visor, imaginando que fosse alguma mãe da escola ou talvez minha irmã. Joyce é a Tainá, a esposa do Rodrigo. Meu estômago se contraiu instantaneamente. Em 9 anos de divórcio, aquela mulher nunca havia me ligado. Nem sequer nos cumprimentávamos direito quando eu deixava Lívia na casa deles, nos raros fins de semana em que minha filha visitava o pai. Oi, Tainá, tudo bem? Forcei um tom cordial, mas minha voz traiu uma hesitação. Olha, vou ser direta porque não tenho tempo a perder. A sua filha está atrapalhando o nosso lar. Você precisa dar um jeito nisso. As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Fiquei parada no meio da cozinha, segurando a lancheira da Lívia, sem conseguir processar completamente o que acabara de ouvir. Como assim? Atrapalhando? Consegui murmurar. Ela chega aqui nos fins de semana e fica no quarto dela, calada, sem interagir. O Rodrigo fica preocupado. Eu fico tensa. E isso afeta toda a dinâmica da nossa casa. Temos planos para a nossa família, entende? E essa situação não está funcionando. Essa situação, minha filha de 12 anos havia se tornado uma situação na boca daquela mulher. Tainá, ela é uma criança. É filha do Rodrigo. É natural que ela se adapte ou não venha mais. Simples assim. A linha ficou muda por alguns segundos. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo e o barulho da torneira do banheiro, onde Lívia ainda escovava os dentes, alheia àquela conversa que estava despedaçando alguma coisa dentro de mim. Vou conversar com o Rodrigo, consegui dizer, tentando manter alguma dignidade na voz. Pode conversar, mas ele concorda comigo. A gente está esperando um bebê, Joyce. Queremos paz na nossa casa. Esperando um bebê. A informação me atingiu como um soco no estômago. Rodrigo não havia me contado. Lívia não sabia que teria um irmão ou irmã. E ali estava eu, descobrindo através daquela ligação fria e calculista. Parabéns, murmurei, sem saber mais o que dizer. Obrigada. Então, você entende, né? É melhor para todo mundo, inclusive para a Lívia. Criança percebe quando não é bem-vinda. O telefone foi desligado, e eu fiquei ali, parada, segurando o aparelho como se ele fosse explodir nas minhas mãos. O criança percebe quando não é bem-vinda. As palavras ecoavam na minha cabeça, misturando-se com memórias dolorosas da minha própria infância, quando meus pais se divorciaram, e eu me senti exatamente assim, não bem-vinda. Mãe, estou pronta. Lívia apareceu na cozinha, com o uniforme impecável e aquele sorriso que sempre derretia meu coração. Ela era linda, com os cabelos castanhos ondulados que havia herdado de mim e os olhos verdes do pai. Uma menina doce, observadora, que adorava ler e tinha uma imaginação fértil. Que bom, amor. Consegui sorrir, guardando o telefone e tentando disfarçar o tremor nas mãos. Vamos indo, então. Durante o trajeto até a escola, Lívia tagarelou sobre a apresentação de ciências que faria na sexta-feira, sobre o livro que estava lendo e sobre como estava ansiosa para o fim de semana. Será que o papai vai me levar para comer pizza dessa vez? Ela perguntou, e eu senti uma pontada no peito. Meu nome é Joyce. Tenho 38 anos e trabalho como professora de História na rede municipal de São José dos Campos. Moro em uma casa pequena, mas aconchegante no Jardim das Colinas, que compramos, eu e Rodrigo, ainda casados, e que consegui ficar depois do divórcio. É um bairro tranquilo, com árvores nas calçadas e vizinhos que se conhecem pelo nome. Sempre me orgulhei de ter construído uma vida estável para Lívia depois da separação. Não foi fácil. Houve noites em que chorei escondida no banheiro, mordendo uma toalha para ela não ouvir. Houve contas apertadas, sonhos adiados, relacionamentos que não deram certo porque eu sempre colocava minha filha em primeiro lugar. Mas valeu a pena. Valeu cada sacrifício. Depois de deixá-la na escola, voltei para casa e me sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou antes mesmo de eu conseguir dar o primeiro gole. A conversa com Tainá rodava na minha cabeça como um disco arranhado. Sua filha está atrapalhando o nosso lar. Como uma criança de 12 anos podia atrapalhar alguma coisa?
Como Rodrigo havia concordado com aquilo? Peguei meu celular e hesitei antes de discar o número dele. Nossos diálogos sempre foram econômicos desde o divórcio. Questões práticas sobre Lívia, horários, pediatra. Nunca falávamos sobre sentimentos. Nunca sobre o que realmente importava. Talvez esse fosse parte do problema. O telefone chamou 3 vezes antes dele atender. Oi, a Joyce. A Tainá me disse que vocês conversaram. Nenhum oi, nenhuma explicação. Direto ao ponto, como sempre. Rodrigo, o que está acontecendo? Ela disse que a Lívia está atrapalhando vocês. Não é bem assim. Então como é? Um silêncio longo. Eu conseguia imaginar ele passando a mão no cabelo, como sempre fazia quando estava desconfortável. A situação está complicada aqui em casa, Joyce. A Tainá está grávida, está sensível. E a Lívia, ela fica muito quieta quando vem aqui. A gente não sabe como lidar. Ela fica quieta porque vocês não conversam com ela. As palavras saíram antes que eu pudesse me controlar. Ela me conta, Rodrigo. Ela sabe que não é bem-vinda aí. Não é isso. É exatamente isso. E agora vocês querem que ela simplesmente suma para vocês poderem brincar de família perfeita com o bebê novo? Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Talvez seja melhor darmos uma pausa mesmo, até as coisas se acalmarem. Desliguei o telefone com tanta força que pensei ter quebrado a tela. Uma pausa. 9 anos tentando manter algum tipo de convivência familiar. 9 anos engolindo orgulho e mágoas para que Lívia tivesse um pai presente. E agora eles queriam dar uma pausa, porque um bebê novo estava chegando. Olhei ao redor da minha cozinha pequena e aconchegante, com os desenhos da Lívia grudados na geladeira, e a caneca, melhor mãe do mundo, que ela me deu no Dia das Mães. Ali estava minha vida real, construída tijolo por tijolo, com amor e suor. E naquele momento, segurando os cacos da minha paciência, percebi que algo havia mudado dentro de mim. Não era apenas raiva. Era uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, ia falar da minha filha como se ela fosse um problema a ser resolvido. Os dias que se seguiram àquela ligação passaram como uma névoa densa. Eu tentava manter a normalidade na frente da Lívia, mas por dentro fervilhava uma mistura de raiva e proteção maternal que eu não sabia direito como canalizar. Na escola, durante as aulas de história, me pegava explicando sobre as injustiças do passado com uma intensidade que fazia meus alunos me olharem com estranheza. Professora, a senhora está bem? Perguntou Marina, uma aluna do 8º ano, depois que eu passei 15 minutos falando sobre como as mulheres eram silenciadas na sociedade colonial. Estou sim, Marina. Por que pergunta? A senhora parece brava. Brava. Era uma palavra simples demais para descrever o que eu estava sentindo. Era mais do que raiva. Era a sensação de que uma injustiça ancestral estava se repetindo. E desta vez, era com minha filha. Na quinta-feira, 3 dias depois da ligação, Lívia chegou da escola mais quieta que o normal. Normalmente ela vinha contando tudo sobre o dia. Quem brigou com quem no recreio, qual professor passou mais lição, que livro ela havia pego emprestado na biblioteca. Mas naquele dia, ela apenas murmurou um "Oi, mãe", e foi direto para o quarto. Esperei uns 20 minutos antes de bater na porta dela. "Posso entrar, amor?" "Pode." Ela estava deitada na cama, abraçada com Fofinha, a boneca de pano que eu havia feito para ela quando tinha 5 anos. Fofinha estava desbotada e tinha um braço que eu já havia costurado 3 vezes, mas Lívia nunca se desfazia dela quando estava triste. "Quer conversar sobre alguma coisa?" perguntei, sentando na beirada da cama. Lívia ficou em silêncio por um tempo, mexendo no cabelo da boneca. "Mãe, o papai não me quer mais?" A pergunta me atingiu como uma facada. Eu havia esperado por ela desde terça-feira, mas mesmo assim não estava preparada. "Por que você está pensando isso, meu amor?" "Ele não liga mais. Antes ele ligava às vezes na semana. Perguntava como foi a escola. E no último fim de semana que eu fui lá, ele ficou o tempo todo no celular. A Tainá também. Eles conversavam sobre bebê, sobre nomes, sobre um quartinho, e eu ficava só assistindo televisão sozinha. Meu coração se partiu em pedaços pequenos. Lívia já sabia da gravidez. Claro que sabia. Crianças percebem tudo, mesmo quando tentamos esconder. E você não disse nada para eles? Tentei perguntar se eu podia ajudar a escolher o nome do bebê. A Tainá riu e disse que eu era muito nova para entender dessas coisas.
O papai nem olhou para mim. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Tinha que ser honesta com ela, mas sem destruir completamente a imagem que ela tinha do pai. Lívia, às vezes os adultos agem de forma errada quando estão lidando com mudanças grandes. Não significa que o papai não te ama, mas significa que ele não me quer por perto. A sabedoria daquela criança de 12 anos me assombrava e me quebrava ao mesmo tempo. Ela havia captado exatamente o que estava acontecendo, sem precisar ouvir a conversa cruel da Tainá. E você, o que quer? Perguntei, acariciando o cabelo dela. Queria que ele gostasse de mim como gosta da Tainá. Queria que ele ficasse feliz quando eu chegasse na casa dele, igual você fica quando eu chego aqui da escola. As lágrimas que eu vinha segurando há 3 dias finalmente escorreram. Como uma criança podia explicar amor incondicional de forma tão simples e dolorosa? Você quer continuar indo lá nos fins de semana? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta podia me destruir. Lívia pensou por um longo tempo. Quero que ele me queira lá, mas se ele não quer... Ela deu de ombros. Um gesto que parecia velho demais para uma menina de 12 anos. Aqui eu sei que sou querida. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, me sentei na varanda com uma taça de vinho e o telefone na mão. Pensei em ligar para minha irmã Cláudia, que morava em Campinas, e sempre me dava conselhos sensatos. Pensei em ligar para minha mãe, que apesar dos defeitos, tinha um instinto protetor feroz quando se tratava dos netos. Mas no fim, liguei para quem eu realmente precisava confrontar. Rodrigo atendeu no segundo toque. Joyce, é tarde. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu alguma coisa. Sua filha está sofrendo. Do que você está falando? Ela sabe que vocês não a querem lá, Rodrigo. Ela sabe do bebê. Sabe que vocês acham ela um estorvo. E sabe que você não liga mais para ela durante a semana. Eu tenho estado ocupado. Ocupado demais para ligar para sua filha? Ocupado demais para pelo menos fingir que se importa quando ela está na sua casa. Joyce, você não entende. A Tainá está passando por um momento delicado. Gravidez de risco. O médico disse para evitarmos estresses. E nossa filha é um estresse? Silêncio. Um silêncio que me disse tudo o que eu precisava saber. Rodrigo, vou ser muito clara. Você pode escolher não ser um pai presente. Você pode escolher sua nova família e fingir que Lívia não existe. Mas não vai machucá-la no processo. Se você não a quer lá, seja homem suficiente para dizer isso a ela de frente. Com respeito. Não deixe que ela vá lá para ser ignorada e humilhada. Você está sendo dramática. Estou sendo mãe. Alguma coisa que você claramente esqueceu como ser pai. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Pela primeira vez em 9 anos, eu havia dito a Rodrigo exatamente o que pensava dele. Olhei para a rua tranquila do meu bairro, com as luzes dos postes criando círculos amarelados na calçada. Amanhã seria sexta-feira. Normalmente, Lívia ficaria ansiosa, arrumando a mochilinha para passar o fim de semana com o pai, mas algo me dizia que desta vez seria diferente. E talvez fosse hora de ser diferente mesmo. Sexta-feira chegou com uma chuva fina que deixava o ar de São José mais pesado. Acordei cedo, como sempre, mas desta vez com um nó no estômago que parecia ter se instalado de forma permanente desde terça-feira. Lívia estava na cozinha, mexendo em silêncio no cereal do café da manhã, e eu sabia que ela estava pensando na mesma coisa que eu. Era sexta-feira, dia de ir para a casa do pai, mas o telefone não tocou. Rodrigo não ligou para confirmar o horário, como sempre fazia, e Lívia não arrumou a mochilinha. Mãe, posso convidar a Helena para vir aqui em casa hoje à tarde? Ela perguntou, tentando soar casual. Helena era sua melhor amiga desde o 4º ano. Uma menina esperta e divertida, filha da Márcia, que trabalhava na mesma escola que eu, no departamento administrativo. Claro, amor. Quer que eu ligue para a mãe dela? Já mandei mensagem. Ela disse que pode. Percebi que Lívia havia se preparado para essa sexta-feira diferente. Ela sabia que não ia para a casa do pai e havia feito seus próprios planos. A maturidade daquela criança continuava me impressionando e me partindo o coração ao mesmo tempo. Na escola, durante o intervalo, Márcia veio conversar comigo na sala dos professores. Joyce, você está bem? A Helena me contou que a Lívia está meio tristinha essa semana. Márcia era uma dessas pessoas que tem o dom de fazer perguntas diretas sem soar invasiva. Ela e eu havíamos nos tornado amigas ao longo dos anos, especialmente depois que descobrimos que nossas filhas eram inseparáveis.
Problemas com o ex, respondi, mexendo o café que estava esfriando na minha mão. Quer conversar? Posso imaginar o que é. O Cláudio também tem essas complicações com a ex-mulher dele. Cláudio era um namorado da Márcia há 2 anos. Um homem divorciado que tinha um filho adolescente e que, segundo ela, vivia navegando pelas águas turbulentas de uma família reconstruída. A nova esposa do Rodrigo me ligou essa semana. Disse que a Lívia está atrapalhando o lar deles. Márcia quase engasgou com o café. Ela disse isso, com essas palavras exatas. E o pior é que o Rodrigo concordou. Eles estão esperando um bebê e querem dar uma pausa nas visitas da Lívia. Meu Deus, Joyce. Como assim dar uma pausa? Ela é filha dele. Exatamente o que eu disse. Mas aparentemente isso não importa quando você quer brincar de família perfeita com a esposa nova. Márcia balançou a cabeça, com uma expressão de indignação que me fez sentir menos sozinha naquela situação. Sabe o que o Cláudio me disse uma vez? Que o maior desafio de ser pai depois do divórcio não é dividir tempo ou dinheiro, é dividir amor. Alguns homens acham que o coração tem espaço limitado, que amar o filho novo significa amar menos o filho anterior. E você acha que é isso que está acontecendo com o Rodrigo? Acho que é isso misturado com comodismo e pressão da esposa nova. É mais fácil começar do zero do que lidar com a complexidade de uma família já existente. Passamos o resto do intervalo conversando sobre as dificuldades de ser mãe solo, sobre como as crianças percebem mais do que imaginamos e sobre a força que a gente descobre quando alguém mexe com nossos filhos. Márcia me contou que o Cláudio havia passado por algo parecido e que hoje tinha uma relação maravilhosa com o filho, mas que havia levado tempo e muita conversa franca. O que você vai fazer? Ela perguntou quando o sinal tocou. Ainda não sei. Mas uma coisa eu sei. Não vou deixar minha filha ser tratada como um problema que precisa ser resolvido. À tarde, enquanto Lívia e Helena faziam pipoca na cozinha e riam de alguma besteira de pré-adolescente, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Joyce? Aqui é a Tainá. A gente precisa conversar. Meu estômago se contraiu novamente. Agora o quê? Sobre o quê, Tainá? Sobre a Lívia. Pessoalmente. Você pode vir aqui em Taubaté hoje à noite? O Rodrigo não vai estar, mas acho que é melhor assim. É assunto entre nós duas. A audácia daquela mulher me deixou sem palavras por alguns segundos. Ela queria me chamar na casa dela, na minha sexta-feira à noite, para conversar sobre minha filha, sem nem mesmo a presença do pai da criança. Por que eu faria isso, Tainá? Porque eu tenho uma proposta. Uma que pode resolver nosso problema de uma vez por todas. Nosso problema. Minha filha havia se tornado nosso problema na cabeça daquela pessoa. Que tipo de proposta? Prefiro conversar pessoalmente. São 8h30. Você sabe o endereço. E ela desligou. Assim, como se fosse a dona da situação e eu fosse uma funcionária recebendo ordens. Fiquei parada ali, segurando o telefone, enquanto ouvia as risadas das meninas vindo da cozinha. Aquele som, risadas da minha filha em casa, no lugar onde ela sabia que era amada, contrastava violentamente com a arrogância fria da voz de Tainá. Mãe, vem cá. A Helena quer saber a receita do seu brigadeiro. Lívia gritou da cozinha. Guardei o telefone e fui ao encontro delas. Precisava pensar. Tainá queria conversar. Tinha uma proposta. Parte de mim estava curiosa para saber que tipo de proposta uma pessoa que chamava minha filha de problema podia ter. Outra parte de mim queria simplesmente ignorar aquela ligação e seguir minha vida. Mas enquanto olhava para Lívia explicando para Helena como fazer brigadeiro do jeito que eu havia ensinado para ela, percebi que não podia simplesmente ignorar. Qualquer coisa que envolvesse minha filha, eu precisava saber. Às 8h da noite, depois que Helena foi embora e Lívia estava no banho, peguei as chaves do carro. Era hora de descobrir que proposta era essa. A casa de Rodrigo em Taubaté ficava em um condomínio fechado que eu conhecia bem, mas que sempre me causava um desconforto estranho. Era um desses lugares onde todas as casas pareciam iguais, com jardins perfeitamente aparados e garagens para 2 carros. O oposto completo da nossa rua no Jardim das Colinas, onde cada casa tinha sua personalidade e as crianças brincavam na calçada. Tainá me recebeu na porta usando um vestido de grávida cor-de-rosa que destacava sua barriga de 4 meses. Ela estava diferente do que eu lembrava, mais bonita, mais arrumada, como se estivesse se preparando para uma apresentação. Que bom que você veio, disse ela, como se fosse uma anfitriã recebendo uma visita social. Quer um café?
Água? Obrigada. Mas prefiro que você vá direto ao ponto. Entramos na sala de estar, que estava impecavelmente organizada. Almofadas alinhadas no sofá, mesa de centro sem uma marca sequer. Tudo nos tons de bege e branco que pareciam saídos de uma revista de decoração. Era bonito, mas frio. Não havia uma única foto da Lívia em lugar nenhum. Senta aqui. Tainá indicou uma poltrona enquanto ela se acomodava no sofá, passando a mão na barriga em um gesto que parecia mais performático do que natural. Joyce, eu vou ser direta porque sei que você é uma mulher inteligente. A Lívia é uma menina boa, mas a situação atual não está funcionando para ninguém. Que situação? Essas visitas forçadas. Você deve ter percebido que ela não vem mais há algumas semanas. O Rodrigo fica tenso quando ela está aqui. Eu fico desconfortável. E ela fica visivelmente entediada e triste. Respirei fundo, tentando manter a calma. Ela fica triste porque vocês a ignoram. Fica entediada porque vocês não conversam com ela. E você fica desconfortável porque escolheu ver uma criança de 12 anos como uma ameaça. Tainá sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que pessoas usam quando acham que são mais espertas que você. Olha, eu entendo que você queira defender sua filha. É natural. Mas vamos falar a verdade aqui. O Rodrigo mudou. Ele cresceu. Está numa fase diferente da vida, com objetivos diferentes. Forçar uma convivência que não flui naturalmente está machucando todo mundo, inclusive a Lívia. E qual é sua proposta genial para resolver isso? Que o Rodrigo renuncie à guarda compartilhada. As palavras caíram como uma bomba no meio da sala silenciosa. Eu a encarei, tentando processar se havia entendido direito. O quê? Pensa bem, Joyce. Você vai ter a Lívia só para você, sem ter que dividir decisões ou ficar dependendo de pensão que às vezes atrasa. O Rodrigo vai poder se dedicar à nova família dele. E a Lívia não vai mais ter que passar fins de semana onde não é querida. Você está falando de abandono paterno como se fosse um favor? Estou falando de realidade. O Rodrigo não é mais o mesmo homem que se casou com você há 15 anos. Ele não quer a responsabilidade de 2 famílias, mas é covarde demais para assumir isso sozinho. A frieza com que ela falava sobre minha filha, sobre o próprio marido, me deixou gelada. Mas o que mais me chocou foi a clareza da situação. Tainá não estava apenas pedindo para a Lívia sumir. Ela estava orquestrando o abandono total. E você acha que eu vou concordar com isso? Acho que você vai pensar no bem-estar da sua filha. Que tipo de autoestima uma criança desenvolve sabendo que o pai a vê como obrigação? Que tipo de relacionamento ela vai ter com homens no futuro se crescer achando que é um peso? Tainá se levantou e foi até a estante, pegando uma pasta que estava ali. Eu já conversei com um advogado. Está tudo aqui. O Rodrigo assina. Vocês registram em cartório. E pronto. Sem briga, sem trauma, sem advogado caríssimo. A Lívia fica oficialmente só com você. E todo mundo segue a vida. Ela estendeu a pasta para mim. Mas eu não peguei. Você orquestrou tudo isso. Eu resolvi um problema que estava incomodando todo mundo. Minha filha não é um problema. Sua filha é uma consequência de um casamento que não deu certo. E agora, ela está atrapalhando um casamento que está dando certo. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. 9 anos de civilidade, 9 anos engolindo ofensas sutis, 9 anos sendo compreensiva com as limitações do ex-marido. Tudo veio à tona de uma vez. Escuta aqui, sua narcisista de marca. Levantei da poltrona com uma energia que não sabia que tinha. Minha filha não é uma consequência. Ela é uma pessoa. Uma criança incrível, inteligente, carinhosa, que tem o azar de ter um pai covarde e uma madrasta psicopata. Joyce, se acalma. Não, você me chamou aqui para me oferecer papéis de abandono paterno como se fosse um favor. Você acha que pode orquestrar a vida das pessoas porque está grávida e mora numa casa bonita? Mas sabe o que você é? Uma mulher insegura que tem tanto medo de não ser suficiente que precisa eliminar uma criança de 12 anos da equação. Tainá ficou pálida. Era a primeira vez que alguém falava com ela daquela forma. E isso era visível. Você não conhece nada sobre mim. Sei o suficiente. Sei que você é o tipo de pessoa que vê uma criança como ameaça. Sei que você manipulou meu ex-marido para abandonar a própria filha. E sei que você acha que ter um bebê na barriga te dá o direito de destruir a vida de outras pessoas. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. E sabe o que mais eu sei? Que quando seu bebê nascer e crescer, eu espero que ele nunca encontre uma madrasta como você.
Saí da casa batendo a porta e respirando como se tivesse corrido uma maratona. Minhas mãos tremiam quando coloquei a chave na ignição, mas não era medo. Era a adrenalina pura, a sensação de quem finalmente havia dito tudo o que precisava ser dito. Durante o trajeto de volta para São José dos Campos, meu celular tocou 5 vezes. Rodrigo, Tainá, havia corrido para contar sua versão da história. Obviamente. Não atendi. Não estava pronta para ouvir as desculpas dele, as justificativas, a tentativa de me convencer de que eu havia mal interpretado a situação. Cheguei em casa às 10h30 da noite. Lívia estava no sofá, assistindo a um filme, e quando me viu entrar, pausou a televisão. Mãe, você está bem? Você saiu sem me falar onde ia. Sentei ao lado dela no sofá e a puxei para um abraço apertado. Ela cheirava a shampoo de morango e a casa, a segurança, a amor incondicional. Desculpa, o amor. Tive que resolver uma coisa, mas agora está tudo bem. Tem a ver com o papai? Sempre essa sabedoria que me impressionava. Lívia sabia ler nas entrelinhas da vida, com uma precisão que muitos adultos não tinham. Tem. Mas antes de eu te contar qualquer coisa, quero que você me diga uma coisa. Você é feliz aqui comigo? Ela me olhou com aqueles olhos verdes que havia herdado do pai, mas que brilhavam com uma luz que era só dela. Claro que sou, mãe. Aqui é minha casa. Aqui você faz panqueca no domingo. Deixa eu escolher o filme da sexta. Me ajuda com lição mesmo quando está cansada. Aqui eu posso ser eu mesma. E na casa do seu pai? Lívia suspirou. Um som muito maduro para uma criança de 12 anos. Na casa do papai eu fico tentando ser invisível para não incomodar. É diferente. E se eu te dissesse que você não precisa mais ir lá? Que pode ficar aqui comigo todos os fins de semana? Os olhos dela se iluminaram por um segundo, mas depois se encheram de uma tristeza que me partiu o coração. Isso significa que o papai desistiu de mim? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Como explicar para uma criança que o pai dela era covarde demais para assumir que não queria mais ser pai? Como proteger o coração dela sem mentir? Significa que o papai está numa fase da vida em que não consegue ser o pai que você merece. E isso não é culpa sua, Lívia. Nunca foi e nunca será culpa sua. Ela ficou quieta por um tempo, processando. Posso te fazer uma pergunta, mãe? Sempre. Você está triste porque ele não me quer? Ou está aliviada porque eu não vou mais ficar triste lá? Mais uma vez, minha filha me surpreendeu com sua capacidade de ver o cerne das coisas. As duas coisas, respondi, decidindo pela honestidade total. Estou triste porque todo pai deveria querer estar perto da filha, mas estou aliviada porque você não vai mais precisar fingir ser feliz num lugar onde não é valorizada. Lívia se aconchegou mais no meu braço. Sabe o que eu aprendi na escola sobre família? Que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem cuida, quem ama, quem fica quando as coisas ficam difíceis. E quem é sua família, então? Você, vovó, vovô, tia Cláudia, a Helena e a fofinha também conta? Ri pela primeira vez em uma semana. Claro que a fofinha conta. Passamos o resto da noite conversando sobre planos para o futuro. Lívia queria começar aulas de violão. Queria pintar o quarto de lilás. Queria fazer uma horta na varanda. Planos de uma menina que finalmente podia sonhar sem se preocupar em ser um problema para alguém. Na segunda-feira, levei Lívia para a primeira sessão com a psicóloga infantil que a pediatra havia recomendado. Drana Carolina era uma mulher gentil, de uns 50 anos, que tinha um consultório cheio de plantas e almofadas coloridas. É normal que crianças em situações como a da Lívia se sintam culpadas, ela me explicou depois da sessão. Elas acham que se comportando diferente, sendo melhores, podem reconquistar o amor que perderam. Vamos trabalhar isso com ela. 3 meses depois, nossa vida havia encontrado um novo ritmo. Lívia estava mais falante, mais confiante. Suas notas melhoraram. Ela fez novos amigos, começou as aulas de violão que tanto queria. Nos fins de semana, em vez de ficar ansiosa esperando o pai buscar, ela fazia planos conosco. Cinema, parque, visitas à vovó em Jacareí. Rodrigo tentou ligar algumas vezes nas primeiras semanas, mas quando percebeu que eu não ia ceder à chantagem emocional, desistiu. Assinou os papéis que renunciavam à guarda compartilhada sem nem mesmo pedir para falar com Lívia. Covardia até o fim. Uma tarde, enquanto eu regava a hortinha que Lívia havia plantado na varanda, ela apareceu com uma redação da escola na mão. Mãe,
Quer ouvir minha redação sobre minha maior conquista? Claro, um amor. Ela limpou a garganta teatralmente e começou a ler. Minha maior conquista foi descobrir que eu sou amada do jeito que sou. Durante muito tempo eu achei que precisava ser diferente para merecer amor. Achei que se eu fosse mais quieta, mais bonita, mais inteligente, as pessoas iam gostar mais de mim. Mas minha mãe me ensinou que amor verdadeiro não tem condições. Ela me ama quando estou feliz, quando estou triste, quando faço besteira, quando tiro nota boa. Minha maior conquista foi entender que eu mereço esse amor e que quem não consegue me amar assim não merece fazer parte da minha vida. Quando ela terminou de ler, eu estava chorando. Não de tristeza, mas de orgulho, de alívio, de gratidão por ter criado uma menina tão sábia, tão forte, tão cheia de amor próprio. Está boa? Ela perguntou, preocupada com minhas lágrimas. Está perfeita, respondi, abraçando-a forte. Igual a você. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, me sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para as plantas que ela havia cuidado com tanto carinho. Tomei uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Na manhã seguinte, me inscrevi para um mestrado em História que eu vinha adiando há anos. Era hora de investir em mim também. Era hora de mostrar para minha filha que a vida continua, que sonhos podem ser retomados, que nunca é tarde para crescer. A dor me fortaleceu. Descobri que amar minha filha era também aprender a me amar, mesmo quando isso significava dizer não, estabelecer limites, escolher nossa paz em vez da aprovação de outros. E pela primeira vez em 9 anos, eu estava completamente em paz com minhas escolhas. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.